Olá, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de História. Na aula de hoje vamos tratar sobre a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, também conhecida como a Primeira Grande Guerra, tamanha a repercussão, também a inovação que esse conflito teve na história mundial. Um conflito com muitas mortes e com um processo de guerra que foi totalmente inovador na história humana. Por isso que ela foi chamada de Primeira Grande Guerra. Então, iniciando aqui nossa aula, tema Primeira Guerra Mundial, vamos fazer aqui a divisão da aula em duas partes. Nessa primeira parte, falar um pouco sobre os antecedentes, o contexto, as causas e o famoso estopim da guerra, e um pouco também sobre a participação do Brasil neste conflito. Bom, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser, antes de tudo, uma guerra que tem como motivação o imperialismo. Então, remetendo aqui o que foi o imperialismo, aquele processo de busca, de tentativa e conquista de novos territórios por parte das nações europeias desenvolvidas nos continentes da África e da Ásia. O imperialismo é fruto dessa corrida da segunda revolução industrial dentre as principais nações industrializadas que desenvolviam aí um monopólio industrial, um capitalismo industrial associado ao Estado. Só que vamos ver que nações mais adiantadas no processo da revolução industrial, como foram a Inglaterra e a França, elas vão levar vantagem, elas vão conseguir amealhar mais territórios, e outras nações, como é o caso da Alemanha e também da Itália, elas vão chegar depois nesse processo de corrida. E no caso da Alemanha, ela vai ficar muito desejosa, ela vai querer mais territórios. Então, a gente pode entender que a Primeira Grande Guerra Mundial, que começa em 1914, tem, na verdade, uma origem lá no final do século XIX, mais notadamente a partir da Guerra Franco-Prussiana, o final da Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha conseguiu aí, já logo depois, tanto se estabelecer como nação no seu processo de unificação, como também conquistar alguns territórios dentro da Europa, e territórios importantes aí contra a França. Bom, é também um antecedente fundamental entender o período de prosperidade, o período de paz, que foi de entusiasmo, que foi aí a chamada Belle Époque. Então, a Belle Époque, ela é esse período aí que é marcada pelo final aí da Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a Alemanha e França, e até a Primeira Guerra Mundial. E quais são as características aí desse período, Uma série de inovações, um período de grande prosperidade econômica para a Europa, Uma série de inovações tecnológicas, o que a gente vai falar de uma confiança no futuro, na tecnologia, uma ideia de prosperidade que parecia não acabar, Então a Europa vivia esse período aí fundamental na sua história, E a Europa dominava o mundo com as suas indústrias, E com a sua tecnologia e com a cultura. Então, para eles, tinha-se um período de otimismo que parecia que não ia acabar. Bom, é do contexto também dos antecedentes pré-guerra a gente conhecer mais ou menos o perfil das nações principais. Então aqui eu coloquei algumas das nações, vamos fazer um breve resumo aqui e caracterizá-las, E entender que essas principais nações aí estavam no processo de uma competição monopolista por mercados e capitais, o famoso neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Bom, quem era a Inglaterra? A Inglaterra era a primeira nação industrial, lá da primeira revolução industrial ainda, e a experiência dela serviu de modelo para outras nações que vieram a se industrializar. Bom, a partir do século XIX, algumas nações elas conseguiram se aproximar da Inglaterra, sendo o imperialismo, o processo de conquista de outros territórios, um ponto de equilíbrio, de desequilíbrio ainda em favor da Inglaterra.
Então, se do ponto de vista tecnológico, econômico e quantidade de indústrias e de processos, a Inglaterra já não era mais a única nesse sentido, a Inglaterra era a nação que ainda detinha a maioria das colônias, né? A Alemanha, né, foi uma nação que em menos de uma geração, desde lá o seu processo de unificação, tornou-se uma potência da indústria pesada, avançada tecnologicamente, né? Era uma nação antes agrária, mas passou a ser uma nação industrial, contando com suas reservas minerais. Aqui eu destaco as reservas de ferro e carvão, o que é fundamental aqui a gente entender, né? Quando formos falar aqui quando falamos da famosa Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra entre, né, a Prússia, ou seja, a Alemanha, né, e a França, né, tendo como principal ganho para a Alemanha aí a região chamada de Alsácia-Lorena, na fronteira entre os dois países, que era uma região muito rica em jazidas minerais. Bom, além disso, né, a Alemanha teve no seu planejamento estatal e associado com as elites que possibilitaram uma enorme produtividade, né, e vai ser fundamental aqui entendermos, né, a assustadora indústria militar que a Alemanha vai conseguir desenvolver, né? Então, tecnologicamente e do ponto de vista produtivo, a Alemanha vai se tornar uma potência, mas também essa tecnologia ela é voltada, principalmente por causa da questão da chamada indústria de base, né? A construção de uma estrutura militar muito forte. Um componente importantíssimo aqui, né, que é a ideia de uma nação germânica, de uma grande nação germânica. Ele é um componente que já está presente lá no processo de unificação, liderado ali pela região da Prússia, né, onde vai se formar a nação alemã. Mas outros povos de origem germânica aí estavam dentro do ideário alemão de se unirem, né? Bom, a França era um país que já detinha muitas colônias, era um país industrial, mas ela fica para trás, principalmente aqui com relação à Alemanha, já que a Inglaterra já estava à sua frente, né? E ela, alguns historiadores identificam que ela não teve esse desenvolvimento industrial tecnológico tão forte, porque ela ainda manteve alguns laços que eram típicos de um perfil de uma sociedade camponesa, de uma sociedade agrária. Então era uma nação industrializada, né, mas que tinha ainda um perfil agrário em algumas regiões e que, preservando esse perfil, isso não dinamizou a economia francesa, né? Então ela, de qualquer forma, ela é o símbolo máximo aí da Belle Époque no sentido de sofisticação. Outro player, vamos assim dizer, importante, né, outro jogador importante dessa guerra é a Rússia, né, que não era um país altamente industrializado, né, era um país ainda que vivia num perfil ainda servil, né, de umas sociedades agrárias ainda muito próximo daquilo que foi o feudalismo. Era um país que, por volta de 1904, né, só para a gente ter uma ideia, mesmo sendo tão grande, né, entra em guerra com o Japão por disputas territoriais aqui, né, em 1903, 1904. Perde a guerra para o Japão, que era um império nascente, aí, era uma nação industrializada. Então, apesar do tamanho do grande contingente populacional, a Rússia não era, né, nem de perto uma potência do ponto de vista militar e econômico, mas ela está aqui, né, como um fronte importante na batalha, porque vai desenvolver-se a guerra do chamado lado oriental, é a Alemanha contra a Rússia, né? E apesar desse atraso que eu mencionei, a gente vai entrar na Primeira Guerra por volta de 1914, 1900 e a Rússia vai ficar presente até 1917, um processo que é típico da Rússia, que vai ser a Revolução Russa, que é assunto de uma próxima aula, e mais à frente a gente vai tratar disso brevemente. Bom, era uma modernização que estava passando lentamente, mas dependia do capital estrangeiro, né? Era um processo desequilibrado, mas podemos dizer que ela era uma potência em território e em habitantes. Era uma nação monárquica, autocrática, diferentemente, por exemplo, da Grã-Bretanha, que era uma nação monárquica parlamentar. Bom, outro componente importante aqui,
né, é a ideia do pan-eslavismo. Ora, já falei lá do pan-germanismo, que é a ideia da grande nação dos povos germânicos, e aqui do pan-eslavismo, né, que vai influenciar fundamentalmente na guerra, principalmente quando falarmos das pretensões do chamado Império Austro-Húngaro, que vai se deparar aí com o impedimento dessa ideologia, desse nacionalismo pan-eslavista, certo? Prestem atenção, queridos alunos. Eu já disse a vocês aqui, né, que as pretensões, que o nacionalismo pan-germânico, ele, né, é um conceito importante, né, e o pan-eslavismo, ele é um conceito importante, né? Pan é a ideia de grande, né? Dessa nação grande. Então são conceitos nacionalistas. É uma ideia de nação que suplanta a ideia de território, ultrapassa a ideia de território. Então o que se pretende, né, com esses pans é fazer a união dos povos aí, né? Dos povos que têm uma cultura, uma origem em comum, tá certo? Bom, o Império Austro-Húngaro, né, era um império que tem lá a tradição austríaca, se unindo também, né, com a casa húngara, não possuíam colônias extracontinentais, né, mas, né, essa dinastia Habsburgo, que é uma dinastia histórica, né, inclusive nós brasileiros temos ligação aqui com os Habsburgos, né, era um estado de múltiplas nacionalidades que estava crescendo, né, aí já que é um império, estava crescendo, era uma monarquia imperialista que estava crescendo e agregando diversas nacionalidades. No entanto, se depara aí na sua pretensão imperialista, né, de crescer o seu território na Europa, com o chamado pan-eslavismo, né? A Áustria é uma nação que tem uma origem ali, uma ligação muito forte com a Alemanha, né? É uma nação germânica, né? Mas o Império Austro-Húngaro estava ultrapassando essas barreiras, né? E aí, né, se depara com o outro nacionalismo, que é o nacionalismo eslavo, tá certo? E aí, principalmente a Sérvia, a região da Sérvia, ela vai atrapalhar esses planos da Áustria aí. Bom, uma outra nação aqui que ela não vai ter um peso muito grande na guerra, né, por assim dizer, mas uma nação que está no começo importante, é a Itália, né, que era uma nação de recente unificação, assim como a Alemanha, mas era pouco industrializada, mas também buscava territórios coloniais, assim como a Alemanha. Até por isso ela vai se aliar à Alemanha no primeiro momento. E se aliando à Alemanha, ela vai fazer parte, né, de uma aliança. Mas já vou adiantar aqui que a Itália, né, apesar de inicialmente estar ao lado da Áustria-Hungria e da Alemanha, ela não vai lutar na guerra ao lado dessas duas nações. Bom, um outro componente pré-guerra aí é a chamada paz armada, né? Que vocês podem encontrar também como Pax Armada. E como é que a gente pode resumir esse período? É um período em que essas nações, né, elas estão fazendo alianças políticas e militares, e algumas através de pactos secretos, né, de alianças secretas. Então, era um período em que a industrialização era grande, o desenvolvimento tecnológico era grande, as nações, né, já anteviam, apesar da Belle Époque, né? Então eu gosto de usar a analogia do iceberg. O que é um iceberg? Você vê lá aquele cume de gelo, né, boiando na água, e ele está, por um tempo, né, ele está ali, ele não está visível em toda a sua plenitude. Aparentemente ele é pequeno, né? Mas a maior parte dele está submerso. Então, enquanto as pessoas estavam vivendo a Belle Époque, acreditando nesse período, né, de prosperidade e paz, as nações, os governos, né, entendiam bem que as rivalidades e as tensões eram grandes. Resultado, né, elas faziam alianças a partir dos seus interesses, né, e assim se preparando para uma futura agressão, né? E essa paz que estávamos vivendo, justamente pelo período de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento da indústria bélica, era uma paz em que os países estavam se armando. Isso é um dos fatores drásticos, né, que vão tornar a Primeira Guerra Mundial uma guerra muito sangrenta, né? Qual era o temor dessas nações, a justificativa? Que é o temor que as disputas coloniais se acirrassem e os países aí entrassem em guerra.
Então, vai se desenvolver um processo de alianças, né? Essas alianças, cada país tinha o seu interesse, se aliava com países que tinham interesses em comuns contra outros, né? Essa competição desenfreada é aí em busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas, vulgo imperialismo, né? Como já dissemos, ela é então a ideia fundamental de que se desenvolve a necessidade de se defender através também da formação de alianças. Bom, então tem um mapinha aqui em preto e branco, né? Inicialmente o que temos aqui, né? A tríplice entente, que vão ser chamados também hoje, costumamos falar de aliados, também pode aparecer para você como entente cordiale, tá certo? Em que nós vamos ver aqui como principais nações aqui a Grã-Bretanha, a França e a Rússia, tá certo? Também vai se aliar aqui outras nações, claro, mas inicialmente é a tríplice entente ou entente cordiale aí que vai se desenvolver. Bom, a dúplice aliança, os chamados que depois vai ser chamado de tríplice aliança, era formada basicamente pelo Império Austro-Húngaro e pela Alemanha, tá certo? Sendo a Itália um player inicialmente importante que vai deixar a guerra. Então, vamos aqui iniciar o processo de entendimento, né, dessas alianças. Por que essas alianças se justificavam? Qual era o que estava por trás? Bom, primeiro aí, as duas grandes nações que estão opostas lado a lado, né? Primeiro aqui o Reino Unido, a Grã-Bretanha, contra a Alemanha. Bom, como já disse, Reino Unido, primeira nação industrial, era a maior detentora de colônias na África, né? Na Ásia, queria manter essa liderança e no processo de formação do Estado alemão e no processo de industrialização, né, que vai ser tardio em ambos os casos, a Alemanha queria expandir a sua influência colonial. Então, primeiro entender que é o seguinte, os principais, vamos dizer assim, cabeças dessa Primeira Guerra Mundial, as pretensões mais fortes, mas não exclusivamente as únicas, são aqui o Reino Unido e a Alemanha por esses motivos, né? Essa pretensão colonial. Então a Alemanha questionava o direito britânico sobre esses territórios, né? Por que não as outras nações europeias? Porque ela tinha que ter mais território, tá? Automaticamente nós temos aqui no processo de formação do Estado alemão, né? A definição de suas fronteiras. E, nesse processo de definição de suas fronteiras, a Alemanha tem um conflito com o Império Russo, né? E tem um conflito também com a França. Falando da França, aqui vamos remeter ao que eu já disse anteriormente, a Guerra Franco-Prussiana, que é a guerra que a Alemanha vai derrotar a França, e nesse processo de derrota da França, né, a Alemanha fica com a região conhecida como Alsácia-Lorena, uma região muito rica em minérios. Bom, surge daí um revanchismo francês contra a Alemanha, né? Esse revanchismo ele tem, claro, uma questão de humilhação, né? Porque os termos da guerra, da derrota francesa para a Alemanha são termos que são considerados humilhantes. Então tem esse revanchismo francês, né? E tem aí também, claro, a coisa prática que é de reconquistar o território rico. Aluno, eu estou narrando aqui e é importante que você anote e tenha, né, todas essas relações aqui bem estabelecidas. Então, portanto, né, volte essa parte. Eu vou falar aqui calmamente, mas pode voltar, né? Anote, entenda essas relações, tá certo? Isso é fundamental. Continuando. Do lado russo, por que fazia sentido essa aliança com o Reino Unido? Já estabelecemos aqui por que fazia sentido a aliança da França com o Reino Unido. Porque o Império Russo tinha sentido no Reino Unido? Primeiro, a rivalidade territorial com a Alemanha, né? Segundo, capitais, né, ingleses presentes aqui no processo de industrialização russa. Lembre que eu disse, né, que a Rússia passou por um processo de industrialização, era um país ainda com perfil feudal, né, mas passou por um processo de industrialização que precisava de capitais, né, estrangeiros. Bom, do lado
desse país aqui que está fora do mapa, mas aparece aqui, né, é o Japão, né? Apesar do Japão ter tido uma guerra, né, a guerra russo-japonesa contra a Rússia, né, a Alemanha tinha alguns territórios, né, e algumas possessões na Ásia, né, principalmente envolvendo aí a China, que eram interessavam ao Império Japonês, né? Além disso, tinha uma aliança um pouco mais longa, né, já que no processo de colonização, no processo imperialista, o Reino Unido, né, ocupou várias regiões da China, né, assim como o Japão. Então havia uma aliança antiga e interesses incomuns do lado da Ásia, né, entre o Japão e o Reino Unido. E lembre-se, né, ao derrotar a Alemanha, né, esses interesses, quem é que poderia herdar esses territórios que a Alemanha, essas possessões que a Alemanha teria na Ásia? O Japão. Então o Japão se via aí como beneficiado. Vejam que são todos, né, questões territoriais e econômicas, tá certo? Bom, a Alemanha, vamos falar agora dos seus aliados. A Alemanha, né, a identificação germânica com o Império Austríaco, certo? A pretensão do Império Austríaco se expandir sobre territórios que eram eslavos. Então, a Rússia é um país eslavo e a Áustria-Hungria tinha pretensão de se expandir em territórios eslavos. Automaticamente entendemos aqui que, né, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha têm, né, alianças contra um inimigo em comum nessa questão aqui eslava. A Rússia, né, tinha a ideia do pan-eslavismo, né, de influenciar. Aliás, até hoje, né, a Rússia é um país que, para além de suas fronteiras oficiais, ela exerce influência muito grande nessas nações, como Ucrânia, como Bielorrússia e tantas outras aí, tá? Bom, o Império Austro-Húngaro querendo se expandir, né, tendo aí o nacionalismo eslavo, né, influenciado pela Rússia, como uma barreira. Então, automaticamente já é inimigo. A Itália, né, querendo também pretensões coloniais, uma nação unificada há pouco, tendo poucas colônias fora do seu território, se alia com a Alemanha e forma assim esse sistema de alianças aqui. Funciona a lógica do o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Anote isso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, funciona aqui, além dos interesses, essa lógica fundamental. Essas rivalidades envolvendo questões nacionalistas e imperialistas, elas foram fundamentais para o processo de guerra, tá certo? Bom, aqui nesse outro slide, né, temos um sistema de alianças dividido, tá? Algumas bandeiras são diferentes, né? A bandeira do Japão, na verdade, na época não era essa, né? Aqui é uma bandeira do exército japonês, né? Variava pouco entre o exército e a marinha. O Japão usava um selo imperial. Essas particularidades de bandeiras aqui, né? Elas são pouco relevantes, mas aqui estão destrinchados a Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha e Rússia, né? E a Tríplice Aliança, Itália, Áustria-Hungria e Alemanha, né? Tendo como países importantes fora desse tripé aqui, né? Depois o Império Turco-Otomano, que vai ter também algumas pretensões nessa região aqui que fica fora do mapa. Deixa eu voltar um pouco aqui. Está aqui o Império Otomano, né? Influência aqui, então havia interesse aqui, disputa territorial, principalmente aqui a rivalidade entre Império Austro-Húngaro e Império Otomano, voltando aqui, tá? E aqui a Bulgária, né, que era uma nação também independente. Bom, outros países que vão surgir como players aqui, e uma observação, né, que em 1917 vamos ter a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, tá certo? Bom, então quais são as causas básicas da Primeira Guerra Mundial? Partilha da África e da Ásia, o processo neocolonial, neoimperialista, que traz a insatisfação da Itália e da Alemanha, tá? Lembrando que, né, a Itália está nesse processo de divisão aqui, mas ela, no processo de guerra, ela vai sair da Tríplice Aliança, tá certo? Por isso que a Tríplice Aliança aqui ela é também chamada de Dúplice Aliança em alguns momentos.
Bom, ponto 2, a concorrência econômica entre essas potências europeias, econômica e territorial, né? A corrida armamentista, chamada Pax Armada, o revanchismo francês, né? Lembro da Guerra Franco-Prussiana, território da Alsácia-Lorena, os nacionalismos, tanto o pan-germânico como o pan-eslavo, né? E a crise dos Balcãs aqui, que tem a ver justamente com essa hostilidade da Áustria-Hungria e a Sérvia, né? Voltando aqui, né? Qual foi o estopim da guerra? Bom, primeiramente é importante entender que a guerra só vai se desenvolver como vai por causa do sistema de aliança. O estopim, ou seja, aquilo que vai dar início, é o assassinato do príncipe austro-húngaro, né, o arquiduque Francisco Ferdinando, por nacionalistas bósnios, né? Então temos aí a questão, né, do nacionalismo eslavo aí presente, e quando ele estava em Sarajevo para anunciar a ampliação da monarquia, né, querendo dominar mais territórios, né, ele é assassinado. A Áustria-Hungria tem uma postura e o Império de exigir, né, quem são os culpados. Inicialmente isso é moderado, mas passa-se o tempo e, não tendo resolvido, a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia, né? Automaticamente a Sérvia, como um país eslavo, tem, né, nessa região aí, tem ameaçado a sua pretensão, né, de perda territorial, e chama, vamos assim dizer, o seu irmão maior, que é a Rússia, um país eslavo também. E a Rússia, né, sabendo que, né, a Áustria-Hungria é aliada alemã, né, além de querer usar sobre territórios que são, segundo a Rússia, de influência dela, ela entra na guerra. E assim, ativando-se o sistema de alianças, a guerra ela se dissemina. Bom, resumo inicial, né, caracterizar aqui a ideia importante lembrar do nacionalismo, do imperialismo e da corrida armamentista, que são fatores da guerra, tá certo? E as alianças aqui, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que é importante a gente lembrar aqui. Então, alunos, encerramos assim essa aula, né? Façam as leituras, as atividades e sigam aqui para a aula 2, né, onde finalizaremos o conteúdo. Até uma próxima.